Como sexto projeto, será apresentado o Programa de Recondicionamento ao Esforço para Doentes pós-Covid, criado pela Unidade Local de Saúde de Matosinhos, e para o apresentar convido Duarte Dantas. Então, muito boa tarde a todos os presentes. Como já foi referido, chamo-me Duarte Dantas, sou médico fisiatra na Unidade Local de Saúde de Matosinhos e é com grande satisfação que estou aqui a apresentar este tema sobre o Programa de Recondicionamento ao Esforço para doentes pós-Covid-19, em representação de toda esta equipa, a quem aproveito para agradecer publicamente todo o esforço, dedicação e profissionalismo demonstrados e que, no fundo, motivaram a origem deste projeto e a realização deste trabalho e a candidatura a este prémio. E começo precisamente pelo enquadramento deste projeto, sendo que, de facto, tudo começou oficialmente neste dia 11 de março de 2020, com a declaração por parte da Organização Mundial de Saúde de pandemia por SARS-CoV-2. Se bem se recordam, houve então a necessidade de mobilizar e adaptar os serviços clínicos hospitalares para uma resposta efetiva à altura da exigência do momento, sendo que o nosso Serviço de Medicina Física e de Reabilitação não foi exceção, uma vez que também ele foi parcialmente deslocalizado, reestruturado e readaptado. E como podemos observar aqui neste gráfico, que nos mostra a incidência diária média de novos casos Covid-19, desde o período inicial de março de 2020 até fevereiro de 2021, compreendemos que o número de casos iniciais correspondentes ao primeiro pico ou à primeira onda, se assim lhe podemos chamar, verificado em abril de 2020. Desculpa. Aqui neste pico. Proporcionou uma resposta do nosso serviço aos doentes Covid com um quadro moderado a grave, relativamente ajustada e que facilmente foi enquadrada com as restantes patologias não Covid. Mas já o segundo pico, ou a segunda onda, com início aqui em outubro, novembro de 2020, foi realmente um desafio gigantesco, tal e qual um tsunami que se abateu sobre todos nós e que exigiu uma capacidade de resposta e de resiliência hercúlea para que se conseguisse oferecer uma resposta digna a todos os doentes. E quando digo todos, refiro-me obviamente aos doentes Covid, mas também aos doentes não Covid. E foi então, neste contexto, perante a avaliação deste novo grande problema, que houve necessidade de planear, isto é, de reformular e de priorizar a resposta do nosso serviço no sentido de intervir e assim admitir e tratar estes doentes, tendo já em linha de conta as indicações da Organização Mundial de Saúde relativamente à reabilitação dos doentes Covid-19. Surgiu então a oportunidade de criar um programa de recondicionamento ao esforço para doentes pós-Covid-19, tendo por base já os programas de reabilitação respiratória efetuados no nosso serviço e beneficiando assim, então, da experiência acumulada. E então, que doentes com Covid-19 ou pós-Covid-19 é que nós iríamos conseguir admitir para o nosso programa, cientes, claro está, das limitações físicas, logísticas e das próprias regras de segurança necessárias a cumprir em contexto pandémico. Bom, obviamente que a decisão foi de admitir, sobretudo, os doentes que apresentavam um quadro moderado a grave de Covid-19, que eram aqueles doentes que maioritariamente necessitavam de hospitalização ou de internamento em unidade de cuidados intensivos e que ficavam realmente muito debilitados, quer pelo próprio descondicionamento físico, pela atrofia muscular, pela baixa tolerância ao esforço, quer pelas próprias sequelas respiratórias e cognitivas que, no global, condicionavam um quadro de incapacidade funcional ou de dependência para as atividades da vida diária. E aproveito para fazer aqui uma ressalva para referir que, relativamente aos doentes
Covid com um quadro ligeiro a moderado que apresentavam sequelas ligeiras, mas que eram autónomos nas atividades da vida diária, não ficavam sem tratamento, como é claro, uma vez que eram encaminhados e mantinham um seguimento na consulta externa de medicina física e de reabilitação, onde lhes era efetuado o ensino de um programa de recondicionamento ao esforço para realizarem autonomamente no domicílio. E como se pode ver aqui, então, neste quadro da Organização Mundial de Saúde, que resume muito bem o papel transversal da reabilitação na Covid-19, intervindo em todas as fases da doença, ou seja, desde a fase aguda até ao longo prazo, o nosso objetivo principal, enquanto resposta em ambulatório, ou seja, pós-alta destes doentes Covid-19, era o de intervir de forma a otimizar a recuperação da capacidade física, da independência funcional, maximizando assim a qualidade de vida destes doentes. E chegamos então à fase da intervenção, ou seja, a fase prática, em que, como eu já referi anteriormente, foi fundamental o facto de possuirmos uma equipa multidisciplinar constituída por médicos fisiatras e fisioterapeutas com um vasto know-how na área de reabilitação cardiorrespiratória e que demonstrou ser efetivamente uma mais-valia. Foi então estabelecido um protocolo de avaliação específico e um programa de treino e monitorização específicos para os doentes com Covid-19. Foi aproveitado o espaço e o equipamento disponível no nosso serviço, respeitando, claro está, as normas e as indicações da Direção-Geral de Saúde e da própria Comissão de Controlo de Infecção da nossa Unidade Local de Saúde, relativamente ao contexto pandémico, nomeadamente, ou a destacar, o distanciamento de 3 metros entre cada doente ou entre cada estação de tratamento, que era o recomendado na norma para a prática do exercício físico, no sentido de assim podermos criar classes de tratamento com vários doentes, permitindo uma maior e uma mais célere resposta às solicitações para reabilitação. Claro que com estas medidas de contingência ficamos limitados a apenas 4 doentes por classe. Foi também utilizado o espaço relativo à área de reabilitação cardiorrespiratória, podemos ver aqui nesta imagem, tinha aproximadamente 40 metros quadrados, com a vantagem de ser contíguo ao ginásio geral, beneficiando assim de termos uma pressão negativa ou tendencialmente negativa, para ser mais preciso. Foi também utilizado como equipamento um tapete, temos aqui um treadmill, um cicloergómetro de membros superiores, um ergómetro de braços, 2 cicloergómetros de membros inferiores, a bicicleta estática, e também utilizamos o equipamento de telemetria, que podemos ver aqui nesta imagem, no sentido de permitir a monitorização do ritmo cardíaco e da saturação de oxigênio, uma vez que, imaginam, são doentes com um quadro clínico complexo em termos cardiorrespiratórios, com muita tendência a uma frequência cardíaca aumentada, uma taquicardia, e também uma dessaturação, ou seja, uma baixa de oxigênio, como resposta ao exercício ou durante o esforço. E neste slide, então, é para falar um pouco sobre o nosso programa de recondicionamento ao esforço. Era um programa com uma frequência bissemanal, ou seja, 2 sessões por semana, com um período de intervalo de 48 horas, período mínimo, no sentido de permitir uma melhor e uma correta recuperação muscular e minimizar também a sintomatologia de fadiga, que diga-se que é muito prevalente nestes doentes Covid-19. E então, começávamos sempre, assim que o doente entrava, pela avaliação dos sinais vitais, nomeadamente a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, e também efetuávamos a medição da glicemia ou da glicose sanguínea. Seguidamente, os doentes iniciavam então um aquecimento com uma duração média de aproximadamente 10 minutos, com exercícios calisténicos simples, na posição de sedestação ou sentado e posteriormente em ortostatismo, com papel de destaque para os exercícios de controlo respiratório, nomeadamente os exercícios que promoviam a expansibilidade torácica no sentido de permitir aumentar a própria capacidade, elástica do pulmão e de melhorar assim a própria função e capacidade pulmonar. Posteriormente iniciavam então a parte do treino aeróbico, que era um treino de baixa a moderada intensidade,
que era o treino que faziam tanto no tapete, como nas bicicletas, como no cicloergómetro de membros superiores ou ergómetro de braços. Uma duração média de parte de treino aeróbico entre 30 a 45 minutos. Fim da parte de treino aeróbico, iniciavam então uma parte de fortalecimento muscular, com um papel de destaque para os grandes grupos musculares, da cintura escapular e da cintura pélvica, e também para o quádriceps. Terminavam a sessão com um arrefecimento, um cool-down, que consistia sobretudo à base de exercícios de alongamentos, estiramentos da cadeia muscular posterior. Só para terem uma ideia, a duração média de cada sessão andava à volta dos 75 minutos. E neste slide apresentamos já alguns resultados preliminares relativos a 27 doentes com um quadro grave de Covid-19 e que integravam o programa de recondicionamento ao esforço no período entre 1 de abril de 2021 e 30 de junho de 2021. Em termos de caracterização da amostra, tenho a referir que a mediana de idades era de 62 anos, 18 doentes eram do género masculino e 9 do feminino, 18 doentes tinham estado internados em unidade de cuidados intensivos, a que a média de internamento em fase aguda desses doentes foi de 38 dias. 13 doentes necessitaram de ventilação mecânica invasiva durante o internamento e 3 doentes tinham sido submetidos a ECMO, ou oxigenação por membrana extracorporal, tinha sido efetuada no Hospital de São João, tendo sido os doentes transferidos para o nosso hospital, por ser o hospital da área de residência. Cerca de 20 doentes apresentaram atingimento do parênquima pulmonar entre 50% a 75%, 15 doentes evoluíram para pneumonia organizativa. E o mais importante aqui é que a evolução média em termos de tolerância ao esforço durante o programa traduziu-se num ganho de 1,85 metros em tapete ou treadmill e 2,83 metros em cicloergómetro de membros inferiores ou bicicleta estática. E então, o que é que representa isto em termos práticos? Bom, representa que os doentes que tinham um quadro funcional muito limitado, muitos deles a necessitar para ajuda das atividades da vida diária, como o vestir, como a higiene, a deambulação, conseguiram evoluir de modo a tornarem-se independentes ou autónomos. E como podemos ver aqui nesta tabela, em que temos aqui um MET, para quem não sabe, um MET, o equivalente metabólico, é uma medida que estima o gasto energético com a atividade física, tendo por base ou em função da taxa de consumo de oxigênio em repouso, ou seja, um MET é o equivalente a estar sentado em repouso, a ler ou a ver televisão. E como podemos constatar que um ganho médio de 2 metros, que foi o que verificamos, implica poder saltar logo ou evoluir para este nível e até mesmo chegar aqui a este. Ou seja, em termos práticos, significa que o doente evoluiu de forma a poder caminhar autonomamente, numa superfície plana, realizar também autonomamente as atividades da lide doméstica e até mesmo subir e descer escadas sem ter que parar ou necessitar de ajuda. E, por fim, podemos concluir que, de uma forma global, a análise dos resultados preliminares demonstrou uma evolução favorável na capacidade de tolerância ao exercício e ao esforço dos doentes com um quadro grave de Covid-19 que integravam o programa de recondicionamento ao esforço e que o impacto dessa evolução favorável traduziu-se numa melhor capacidade física, funcional e emocional, com efeitos benéficos a nível da qualidade de vida. Por fim, também podemos concluir que o programa de recondicionamento ao esforço demonstrou ser prático, seguro e efetivo no tratamento destes doentes. E obrigado pela atenção dispensada e estou disponível para qualquer questão que queiram esclarecer.